Hoje eu vou te ensinar a analisar um fundo imobiliário de CRI, Certificado de Recebível Imobiliário, né? Mas antes, já faço aquele convite, se inscreve no canal, a gente está sempre falando de investimentos aqui, tá bom? Bom, primeiro, o que é um fundo de CRI, né? Um fundo de papel, como falo. Um fundo de CRI é um fundo imobiliário que compra títulos relacionados ao mercado imobiliário de dívida. O que é isso? Né? Então, vou dar aqui alguns exemplos. Pô, uma construtora comprou um terreno, precisa de crédito para desenvolver aquele empreendimento. Ela pode pegar dinheiro num fundo de CRI. Alguém que tem um contrato de longo prazo com alguma empresa. Então, por exemplo, eu sou dono de um imóvel que está alugado para uma empresa, sei lá, Ambev, de 10 anos, que eu recebo lá o meu aluguel mensalmente. Eu posso chegar para alguém e falar: você quer me dar um dinheiro grande à vista, né? E você fica com esse recebível desse aluguel imobiliário. Então, esses são alguns exemplos de operações de CRI, né? E como você deve analisar um fundo de CRI? Eu vou começar do jeito falando aqui como você não deve analisar, né? Eu vejo muitos investidores começando a analisar um fundo imobiliário, seja de CRI, seja de qualquer outra coisa, pelo dividend yield. Para mim, esse é o maior erro que o investidor comete. Eu não estou dizendo que o dividend yield não é importante, eu acho que é esse um dos motivos pelos quais as pessoas buscam fundos imobiliários, buscam investir em ações. Eu acho algo legítimo. Eu só acho que não pode ser o único método de escolha e nem o primeiro, né? Então, eu acho que você deveria deixar o dividendo na última etapa da sua análise e não começar por ele. Porque muitas vezes os fundos de maior yield são também aqueles de maior risco. E lá na frente você pode vir a ter problemas e ter uma queda expressiva da sua renda esperada, né? Você comprou achando que ia ganhar 2% ao mês e daí começa a dar problema no fundo e você acaba não recebendo os dividendos que você esperava. Então é muito importante você analisar risco. A gente vai falar um pouquinho aqui, né? Bom, eu separei aqui 5 itens que eu acho que são importantes para você analisar num fundo de CRI, né? Isso aqui acho que também vale para, alguns desses pontos valem para fundos imobiliários de tijolo, né? O primeiro, diversificação, né? É importante que você veja se aquele fundo ele tem uma certa diversificação, se está concentrado. E aqui um erro que eu acho que algumas pessoas cometem é confundir tamanho com diversificação. Ah, esse fundo é grande. Bom, não necessariamente o fundo é diversificado. Tem fundos que são até pequenos e são diversificados, tem fundos que são grandes e não são diversificados, tem fundos que são grandes e são diversificados, tem fundos que são pequenos e não são diversificados. Então, tamanho não é documento, né? Você tem que puxar o relatório gerencial, né? Ali as gestoras geralmente mostram a concentração, né? O ideal é que a maior posição não seja 20%, seja até menos, né? E que tenha uma certa diversificação ali. Daí você compara fundo com fundo, vê qual que você se identificar mais. Por que diversificação é importante, né? Porque se tiver algum problema, não impacta uma parte grande do fundo. Crédito privado, volta e meia vai ter problema. Quem investe em crédito privado de qualquer natureza deveria saber que em algum momento iria vir a ter problemas, né? O crédito imobiliário é também um crédito privado, né? Então você tem que ficar atento. E quando você tem uma diversificação, quando acontece um problema, não impacta uma parte grande do patrimônio. Então, o primeiro ponto que você tem que analisar é a diversificação. A segunda é a qualidade dos ativos, né? Se o fundo tiver bastante diversificado, mas o risco for muito alto, bom, você está diversificado em coisas que tem muito risco. Então é muito importante que você analise também a qualidade dos ativos. Então, qual setor esse fundo está financiando, né? Quais são as garantias, quais são os prazos, quem são os nomes que a empresa está financiando. É uma análise de crédito, né? Obviamente que quem investe em fundo imobiliário está apostando e confiando seus recursos numa gestora, beleza?
mas é importante também que você dê uma olhadinha, nem que seja por cima ali, no que tem dentro, e se são nomes que você conhece, são operações ali que tem algum respaldo, né? Terceiro, você tem que analisar as taxas e custos do fundo, né? Eu, particularmente, não gosto muito de fundo de crédito que tenha performance. Eu acho que muitas vezes isso aí estimula algumas tomadas de risco excessiva, né? Vou dar um exemplo. O fundo cobra performance sobre o que CDI mais 2. Bom, se eu fosse gestor desse fundo, eu só ia buscar taxas que pagam mais CDI mais 2. E às vezes os spreads estão muito apertados, né? E daí só tem operações arriscadas. A tendência do gestor é natural, o estímulo é esse, né? As pessoas respondem a estímulos, a tendência é buscar operações arriscadas, ainda que o fundo não devesse tomar aquela atitude, né? Então, eu particularmente não gosto muito de taxa de performance em fundo de crédito, em geral, não só fundo imobiliário, mas em geral, né? Essa é a minha visão, tem visões antagônicas a respeito, tem o argumento de quem discorda de mim é que, isso aí cria um estímulo, a gestão está sempre originando novas ideias, né? Beleza, eu acho que é um argumento, mas na minha experiência, geralmente, isso aqui se distorce para uma tomada de risco maior. O quarto ponto que você tem que analisar num fundo de CRI, a liquidez na bolsa, né? Quando você investe num fundo ilíquido, você tem uma dificuldade na hora de sair. Eu entendo que muitas vezes os investidores falam, eu sou de longo prazo, não ligo para liquidez, mas pela minha experiência, sempre surge algum motivo para a pessoa girar em algum momento da vida, né? E é sempre bom você ter uma saída de emergência, né? Ainda que você não vá usar, é bom que você tenha uma saída, e isso se chama liquidez. Ativos mais líquidos, caso você precise do dinheiro para comprar uma casa, ou para, surgiu uma alternativa em outro papel, outra ação que ficou barata. O Banco do Brasil está barato para caramba, vou vender aqui e comprar ações do Banco do Brasil. Beleza, só que se você não tem liquidez, você não consegue ter saída, ou se tiver saída, é num preço muito menor do que o preço que está na tela. Então, liquidez é um fator que você tem que analisar. E por último, isso aqui eu acho que poucos investidores se atentam, que é o indexador, né? A maior parte dos fundos de CRIs, eles são indexados geralmente a índices de inflação, como o IPCA, IGPM, né? E o que aconteceu num período do ano passado ali, se não me engano, de julho, agosto, setembro? Teve deflação no país, né? E alguns fundos que estavam indexados à inflação tiveram quedas relevantes do dividendo, enquanto os fundos indexados mais a CDI não tiveram essa queda tão grande, né? Então, ficou parecendo que, esse fundo que caiu o dividendo é pior que esse. Não, é só o indexador que é diferente. E agora que a inflação está voltando, muitos fundos já estão se aproximando do dividendo dos fundos de CDI. Então, acho que quem não analisa o indicador acaba cometendo aquele erro que eu falei logo no começo desse vídeo, né? Só olha o yield. Bom, o dividendo está caindo porque teve deflação, mas no que a inflação começa a subir, o dividendo vai subir também. Então, quem só olha yield vai ver o fundo que estava indexado a CDI pagando um dividendo alto, o fundo indexado à inflação pagando um dividendo caindo e falava, nossa, esse fundo que paga mais dividendo é melhor. Não, é só uma questão momentânea e daqui a pouco os dois estão pagando dividendos parecidos. Em alguns momentos esse aqui até pagava mais. Então é muito importante que você saiba o indexador do fundo também, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para falar, né? Fundos de CRIs, vários deles estão com desconto expressivo, para quem é investidor de longo prazo pode ser uma oportunidade, mas eu analisaria cada um desses pontos, tá bom? E você, analisa esses pontos aqui, já caiu nesse erro de comprar um fundo imobiliário só por conta do dividend yield? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. A gente se vê nos próximos vídeos.